ainda está trabalhando no domingo. Excepcionalmente esse domingo agora, a aula está sendo gravada. Estou gravando hoje na sexta-feira, dia 25, então 2 dias antes da aula de vocês. E explico. É porque iam fazer uma manutenção na antena, alguma coisa assim que eu não entendo muito bem, e não ia dar para sair o sinal, não ia ter sinal para sair no domingo. Então, excepcionalmente, volto a dizer, essa aula de hoje está sendo gravada, mas as outras serão ao vivo. Não se preocupem, que vocês estão aí no domingo, eu vou estar aqui no domingo também. Só essa semana que eu por motivos técnicos, eu tive que vir gravar mais cedo. Não se preocupem que vocês não vão ter nenhum tipo de prejuízo, a aula vai ser igual, só que não vou poder estar falando ao vivo com vocês. O restante é tudo igual, tá? Mandar um beijo pro pessoal de Maceió, pro pessoal de Goiás, pro pessoal dos outros estados, mas especificamente para essas duas cidades, porque são aqueles que estão mais em polvorosa por causa dos concursos do TRT que já abriram para essas cidades. Claro que eu sei que tem gente no Brasil inteiro que vai fazer prova para esses lugares, né? Goiás eu fui ano passado, Maceió eu devo estar indo esse ano para poder passear, não para trabalhar, né? E eu tenho muita fé que vocês vão passar no concurso, não tenho a menor dúvida disso. E a gente, né, nesse reta final que a gente organizou, eu peguei, obviamente, aquelas matérias que caem com maior frequência. Claro que o edital de Direito do Trabalho, seja de analista, seja de técnico, é um programa muito grande. Então, não vou conseguir dar tudo, exatamente tudo, nessas 4 aulas que eu tenho. Mas, vocês podem ficar tranquilos que eu vou dar para vocês aquilo que cai com mais frequência. Então, o que eu fiz? Eu peguei as últimas provas desses estados especificamente, só que de outros também, para ver o que a banca costuma pedir mais. E fiz uma coletânea daquilo que eu acho que vai cair. Então, a gente vai fazer um passeio pelo direito do trabalho, vai ver princípios, contratos, duração do trabalho, aviso prévio, férias, modalidade de extinção, enfim, até direito coletivo, comissão de conciliação pré, vamos ver tudo. Só que de uma maneira um pouquinho mais, não sucinta, mas de uma forma um pouco mais resumida, porque para poder dar tempo de encaixar em todas essas aulas, mas não haverá deficiências, podem ficar tranquilos, tá? A gente vai começar a aula de hoje estudando sobre princípios do direito do trabalho. Eu peguei, se não me engano, deixa eu me ver aqui na minha cola, 1, 2, 3, 4, 5, que são os princípios que mais caem. Como o próprio nome diz, princípio é o início, princípio é o começo. Então, desses princípios, começaram a sair as ideias do que seria o direito do trabalho. Desses princípios, começaram a sair o que o direito do trabalho é, na verdade. Então, a gente vai ver que nesses princípios que nós vamos estudar, várias questões sobre o próprio direito do trabalho vão ser abordadas. O primeiro princípio que eu vou dar para vocês é o princípio do indúbio pro mísero. O que é esse princípio? Deixa eu colocar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Esse princípio do indúbio pro mísero é assim, ó. Indúbio pro mísero. E vocês também podem, em alguns casos, ver na prova que vocês vão fazer, assim, olha, indúbio pro operário. Vocês podem achar esse princípio com esses 2 nomes, indúbio pro mísero, ou então indúbio pro operário. Na verdade, esse princípio, ele foi um princípio que nasceu, ou pelo menos teve a sua ideia, nascida lá de um princípio do direito penal. Quem fez direito já sabe qual é. No direito penal, a gente tem um princípio que chama indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, julga-se a favor do réu. Na dúvida, vamos entender que o réu é inocente. Lá no processo penal, esse indúbio pro réu é como se a gente fala que é a presunção de inocência do réu. Se ninguém provar nada, vamos absolver o réu. No caso do direito do trabalho, esse indúbio pro mísero ou esse indúbio pro operário, ele não é um princípio de processo. Ele não é um princípio que eu vou utilizar no ramo processual. Ele é um princípio que eu vou utilizar no direito do trabalho. O que isso quer dizer? Se existir uma norma, se existir uma cláusula contratual, se existir uma regra que dá margem a 2 interpretações,
Ou seja, eu tenho uma regra que tem uma interpretação dúbia. Eu pego, por exemplo, uma regra contratual, do contrato de trabalho entre empregado e empregador. Leio, falo assim, essa regra me dá margem a duas interpretações. Uma interpretação que é favorável ao empregado. Outra interpretação que é mais favorável ao empregador. Opa, vou me utilizar do indúbio pro mísero. Na dúvida, interpreto a favor do empregado. Na dúvida, interpreto a favor do trabalhador. Por que eu estou insistindo tanto que é uma regra de interpretação e não uma regra processual? Porque se fosse uma regra processual, o que ia acontecer no processo que eu pego para analisar, para fazer a sentença do dia a dia? No dia a dia, o que eu vou pensar? Falei, vou julgar aqui. Está pedindo, por exemplo, horas extras. Ninguém provou nada, na dúvida, julgo a favor do empregado. Não é razoável. No direito processual, o que a gente tem? No direito processual, nós temos a regra do ônus da prova. Ou seja, aquele que alegou determinada coisa vai ter que comprovar. Aquele que alegou determinada situação vai ter que comprovar. Essa é a regra. Do contrário, a gente ia dizer sempre o seguinte, num processo, o empregador é quem sempre teria que comprovar. Num processo, o empregador é que teria sempre que se utilizar dos meios de prova e o autor ia ficar lá de braços cruzados e não ia ter que fazer nada. Então, não é razoável. Então, esse princípio do indúbio pro mísero ou do indúbio pro operário, repito, é uma regra de interpretação. Havendo uma norma que dê margem a duas interpretações, a duas análises, sempre vamos julgar, sempre vamos analisar a favor do empregado, a favor do operário, tá? Segundo princípio, tem um outro princípio no direito do trabalho que se chama princípio da norma mais favorável. O que é esse princípio da norma mais favorável? Esse princípio da norma mais favorável, ele é um princípio bem antigo no direito. Eu me lembro o seguinte, lá atrás, quando eu fiz direito, olha que tem tempo, só de juíza do trabalho já tem 5 anos, e eu demorei quase 2 anos e meio para passar, então depois que eu acabei a faculdade, ó, lá no início tem o quê? 11 anos isso, que foi quando eu comecei a fazer direito, tem 13 anos, eu comecei a fazer em 95. Em 95, no meu primeiro ano de faculdade, eu entrei na sala de aula, na primeira aula que eu tive de introdução ao direito como um todo, a professora chegou no quadro e desenhou uma pirâmide. Ela falou assim, ó, no direito, não no direito do trabalho, no direito, nós temos a chamada pirâmide de Kelsen. O que é essa pirâmide de Kelsen? Essa pirâmide de Kelsen, ela traz, na verdade, a regra da hierarquia das normas, ou seja, qual é a regra que é superior a quê? Então, ela colocou assim, olha, aqui em cima a gente tem a Constituição Federal, depois a gente vai ter a emenda constitucional, depois a gente vai ter a lei complementar, a lei ordinária e assim por diante. E ela disse para mim na primeira aula o seguinte, olha, isso aqui é uma regra rígida. Por exemplo, uma regra de lei complementar, que está aqui no meio, nunca vai ser superior, nunca vai poder suplantar uma regra da Constituição Federal que está aqui em cima. Então, essa pirâmide de Kelsen traz para a gente, na verdade, o quê? Uma regra como se fosse uma regra de aplicação de norma. Se eu tiver um conflito entre uma norma constitucional e uma norma de lei complementar, sempre vou aplicar uma regra da Constituição, porque ela é superior hierarquicamente e assim por diante. Então, eu levei isso na minha cabeça durante muitos anos na faculdade. Falei, bom, então, se eu tenho a pirâmide de Kelsen, que é essa regra rígida de hierarquia, eu já sei que o que está na Constituição vai ter preferência sobre aquilo que está na emenda, que vai ter preferência sobre aquilo que está na lei complementar, que vai ter preferência sobre aquilo que está na lei ordinária e por aí vai. No 4º ano de faculdade, eu comecei a ter aula de Direito do Trabalho. Aí o meu professor, que foi inclusive um dos responsáveis por eu gostar de Direito do Trabalho, o meu professor falou assim, vocês lembram daquela pirâmide de Kelsen, lá do primeiro semestre da faculdade, que a professora disse para vocês que tem uma hierarquia de normas? No Direito do Trabalho, vocês vão esquecer
total e completamente essa pirâmide de Kelsen. Vou fazer assim, ó. Aí eu falei assim, por que eu vou esquecer? Porque às vezes a pirâmide de Kelsen no direito do trabalho pode fazer isso. Ela pode virar de cabeça para baixo. Aí eu falei, ué, como é que ela vai virar de cabeça para baixo? Então a Constituição vai ficar aqui no final e uma outra vai ficar aqui no início? Ele falou assim, exatamente. Porque no direito do trabalho a gente tem o princípio da norma mais favorável. Ou seja, eu não vou aplicar essa pirâmide de forma rígida a pensar a seguinte questão. Vamos analisar num embate ou numa comparação entre duas normas, para eu saber o que vai ser aplicado para um ou o que vai ser aplicado para outro, eu vou ter que pegar primeiro a que for mais superior, depois a outra, e assim. No direito do trabalho não é assim. Na comparação entre duas normas, na comparação entre duas regras, a aplicação vai ser sempre da norma que for mais favorável ao empregado. Não interessa se a norma é superior ou inferior. A questão não é mais essa. A questão é saber o seguinte, qual é a norma mais favorável para o empregado. Vocês querem ver um exemplo? Tadeu, põe para mim, por favor, na Constituição, artigo 7º, inciso 16. Isso. Lá no artigo 7º da Constituição, no inciso 16, fala assim: remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. Então, o que ele falou para mim? Olha, quem fizer horas extras vai receber essas horas extras com acréscimo de 50%. Muito bem, isso é o que está na Constituição, que é a regra máxima, é a regra superior sobre todas. Muito bem. Só que aí eu entro numa empresa, o meu empregador quer me contratar, aí o que eu faço? Vou usar um exemplo dos meus câmeras aqui para eles não se sentirem tão abandonados. Eu vou contratar Daniel, que é o câmera que está aqui. Mostra aí, Luiz. Aqui não tem jeito, Daniel, todo mundo aparece na televisão, não adianta. Não adianta, a pessoa fica, porque eu estou com vergonha. Eu apareço o tempo todo. Você acha que o Daniel não vai aparecer? Um rapaz tão bem apessoado. Dá tchauzinho para a câmera, Daniel. Olha lá. Daniel, então, viu? Daniel já está famoso, chique demais. Então eu fui, contratei Daniel para ser meu empregado. Só que Daniel é um excelente empregado. Então o que eu fiz? Eu vou pagar a hora extra dele a 100%, tá bom? Tá bom, né? Hora extra 100%, Daniel, estou contratando você, tá bom demais. Então eu contratei o Daniel com hora extra 100%. Aí eu tenho duas regras diferentes. Eu tenho uma Constituição que me determina o pagamento de hora extra 50%, de um lado. Eu tenho, do outro lado, uma regra que me determina, uma regra contratual, do contrato de trabalho que eu fiz com o Daniel, que determina que se faça o pagamento das horas extras com o adicional de 100%. Qual eu vou aplicar? Se eu aplicasse o raciocínio da pirâmide de Kelsen, eu ia ignorar o contrato e ia sempre aplicar a Constituição, porque, obviamente, ela é superior ao contrato. Só que no direito do trabalho, o raciocínio é outro. No direito do trabalho, eu tenho o quê? O princípio da norma mais favorável. Na comparação entre essas duas, a regra da Constituição e a regra contratual, obviamente, que fica muito claro que a regra contratual é muito mais favorável, porque prevê o pagamento de uma hora extra com 100%. Então, é sempre assim. Se, ao mesmo tempo, se concomitantemente, houver a aplicação de duas normas sobre uma mesma pessoa, obviamente que de idêntica redação. Se eu tiver duas normas a serem aplicadas ao mesmo tempo para a mesma pessoa e que versem sobre o mesmo assunto, eu não posso aplicar as duas. Então, eu vou aplicar uma delas. Qual eu vou aplicar? A que for mais favorável. Aline, tem outro exemplo para me dar? Tem. Tadeu, põe para mim, por favor, no artigo 620 da CLT. Lá no artigo 620, o raciocínio que eu tenho é com relação a acordos e convenções coletivas. Olha lá. As condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. Então, eu não tenho raciocínio, vou sempre aplicar a convenção coletiva, então vou sempre aplicar o acordo coletivo. O raciocínio não é esse. Eu vou aplicar a que for mais favorável para o empregado.
Eu não sei se vocês perceberam, volta para mim, Tadeu, por favor, lá no artigo 620. Tem um pedacinho do artigo 620 que me ajuda na aplicação desse princípio. Olha lá. As condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, é uma condicional, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. A contrário senso, quando o acordo for mais favorável do que a convenção, o acordo vai prevalecer. Então, o princípio da norma mais favorável me diz algumas coisas. Eu não tenho essa hierarquia formal da pirâmide de Kelsen, que tem lá. A pirâmide de Kelsen, nessa forma formal, nessa forma rígida, ela tem aplicação em outros ramos do direito. Direito civil, direito administrativo, direito constitucional e por aí vai. No direito do trabalho, ela não é tão rígida. No direito do trabalho, qual é o raciocínio que nós fazemos? A hierarquia fica em segundo plano na hora de saber que norma que eu vou aplicar para o empregado. Na hora de eu aplicar uma norma para o empregado, eu vou aplicar o princípio da norma mais favorável. Na comparação de duas normas, na comparação de duas regras, eu vou aplicar sempre aquela que for mais favorável para o empregado, tá? Terceiro princípio. O terceiro princípio é o princípio da aplicação da condição mais benéfica. Esse princípio da aplicação da condição mais benéfica me traz alguns raciocínios. O primeiro é o seguinte: tudo aquilo, melhor dizendo, quase tudo aquilo que o empregador concede para o empregado, quase tudo aquilo que o empregador defere ao empregado, dá ao empregado, integra o contrato de trabalho de forma definitiva. Ou seja, o meu empregador não tem a menor obrigação de me dar ticket de refeição. Vamos supor que na norma coletiva da categoria, no acordo, na convenção, não tenha. Vamos supor que no contrato de trabalho não tenha nenhum tipo de determinação para que o empregado receba ticket de refeição. Só que o empregador falou, poxa, não custa nada, né? Vou dar ticket de refeição para todos os meus empregados. Concedido o ticket de refeição, ele nunca mais vai poder retirar. Por quê? Porque conceder o ticket de refeição é uma norma mais benéfica. Então, pela aplicação da condição mais benéfica, depois não vai poder tirar. Por isso que os empregadores ficam muito assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar concedendo um monte de coisa para o meu empregado não, porque depois eu não vou poder retirar. O raciocínio é bem esse. Algumas coisas que o empregador não está obrigado a dar, se ele dá, ele depois não vai poder retirar do empregado. Que nem esse raciocínio que eu fiz, ele não é obrigado a dar o ticket de refeição. Deu, não vai poder mais tirar. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo que eu fiz com o Daniel. Eu não sou obrigada, volto a dizer, a não ser que eu tenha um acordo coletivo ou uma convenção coletiva que me obrigue, eu não sou obrigada a pagar ele horas extras no valor de 100%. Horas extras com adicional de 100%. Colocado no contrato, além de ser uma norma mais favorável, é uma condição mais benéfica para ele. Claro, se você perguntar, você acha que ele vai preferir receber os 100% do contrato ou os 50% da Constituição? Claro que os 100%. Nesse caso, eu concedendo a ele os 100% no contrato, depois eu não posso chegar para ele e falar assim, Daniel, olha só, eu podia, mas agora eu não posso mais pagar. Então, a partir da semana que vem, você vai receber, mês que vem, você vai voltar a receber, vai passar a receber o adicional de 50% na Constituição. É o famoso solamento. Concedeu uma vez, não vai poder retirar mais. A partir do momento que o empregador concede determinados benefícios, concede determinadas coisas que são melhores para o empregado, melhora as condições contratuais do empregado, depois não vai poder retirar. Sob pena, obviamente, de infringir esse princípio da aplicação da condição mais benéfica. Então, tudo aquilo que condiciona melhor o empregado, tudo aquilo que se torna melhor para o empregado no dia a dia, depois não pode ser retirado. Lembra que eu falei, quando eu comecei a explicar esse princípio da condição mais benéfica, eu falei assim, tudo que o empregado concede, tudo que o empregador concede, depois ele não pode retirar mais. Aí, na hora, eu retifiquei e falei assim, quase tudo que o empregador concede para o empregado, ele não pode retirar mais. No direito do trabalho, dificilmente você vai achar assim, nunca vai acontecer assim, então sempre vai acontecer assim. Normalmente vocês vão achar uma exceção. Aliás, essa é uma dica que eu sempre dou para os meus alunos que vão fazer concurso para funcionário, que qualquer concurso
que seja com prova objetiva. Isso é uma dica de quem já fez alguns concursos antes de passar no concurso para juiz lá em 2003. Quando você faz uma prova de múltipla escolha, e quando você tem uma assertiva que fala assim, nunca, não sei o que lá, sempre, não sei o que lá, vai estar errado. Principalmente no direito do trabalho. Eu sempre falo que o direito do trabalho é um dos ramos do direito que tem mais exceção do que regra. Então, você nunca vai conseguir dizer, olha, nunca tem isso, então sempre isso, então não há exceção, sempre vai achar uma exceção. E como nós sempre vamos achar uma exceção, também tem exceção a esse princípio da condição mais benéfica. Volto a dizer, quase tudo aquilo que o empregador concede, ele não pode mais retirar. Que nem o exemplo que eu dei, da hora extra com valor maior, um ticket de refeição que ele não era obrigado a dar. Por exemplo, conceder um aumento espontaneamente, depois não vai poder retirar, porque é uma condição mais benéfica, e isso se integra, isso passa a fazer parte de forma definitiva nos contratos de trabalho. Esse é um raciocínio. Tem exceção? Tem duas exceções. A primeira exceção é com relação a alguns adicionais que o empregado recebe. Aline, o que são adicionais? Adicionais são parcelas trabalhistas, são verbas trabalhistas que são pagas aos empregados em virtude desses empregados estarem trabalhando em condições especiais. Então, os adicionais são parcelas trabalhistas, são valores, são montantes que são pagos pelo empregador ao empregado, e esse pagamento se dá em virtude de um trabalho em condições especiais, ou então em condições mais gravosas, em condições mais específicas. Por exemplo, adicional noturno, ele trabalha em condições especiais porque ele trabalha à noite. Adicional de periculosidade, ele trabalha em condições mais gravosas, ele trabalha em condições específicas porque ele trabalha em contato com explosivos inflamáveis. Adicional de insalubridade, ele recebe o adicional de insalubridade porque ele trabalha em contato com agentes nocivos à saúde. E por aí vai. Toda e qualquer verba trabalhista que comece com o nome adicional, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de horas extras, adicional de transferência, e por aí vai. Todas essas parcelas são o que a gente no direito do trabalho chama de adicional condição. Ih, Aline, o que é esse adicional condição aí que está me confundindo a cabeça? É fácil. Essas verbas que são recebidas com esse nome, adicional e mais alguma coisa, elas não vão integrar o contrato de trabalho de forma definitiva. Elas não vão integrar o contrato de trabalho de forma a ser uma condição mais benéfica que o empregador posteriormente não poderia retirar. Com os adicionais, isso não acontece. Por isso que o nome é adicional condição, ou seja, haverá o pagamento desse adicional enquanto houver a condição tal. Haverá o pagamento adicional enquanto determinada condição mais gravosa estiver ocorrendo. Exemplo, fiquei trabalhando durante 10 anos no horário noturno. Quer ver? Tadeu, põe para mim, por favor, no artigo 73, 73 da CLT, não, acho que é parágrafo 1º. Parágrafo 2º. No artigo 73 da CLT, no parágrafo 2º, eu tenho aquilo que a gente chama de horário noturno. Olha lá. Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Podem ficar despreocupados que um pouco mais para frente vamos estudar especificamente o adicional noturno. Não fiquem preocupados, tá? Mas o que eu preciso saber agora do adicional noturno? Eu vou ter direito a receber esse adicional noturno, caso eu trabalhe nesse horário compreendido entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Eu não preciso trabalhar o tempo todo dentro desse horário. Se eu sair da minha empresa 11 da noite, eu vou receber o adicional noturno de 10 às 11. Se eu chegar na minha empresa 4 da manhã, eu vou receber o adicional noturno de 4 às 5, depois
eu passo a receber a hora normal sem esse adicional. Muito bem. Eu fiquei trabalhando, nesse meu exemplo, muitos anos à noite. Eu fiquei trabalhando muitas horas em horário noturno. E, obviamente, estava recebendo adicional noturno. De repente, o meu empregador fala assim, Aline, você ficou 10 anos trabalhando no horário noturno, mas agora eu não quero mais você trabalhando à noite, eu quero colocar você para trabalhar de manhã. Agora eu não quero mais você trabalhando à noite porque, sei lá, eu vou acabar com o turno noturno. E eu quero aproveitar você, vou colocar você no horário diurno. Falei, tá. Aí eu vou perguntar assim para ele, e o meu adicional noturno? O senhor vai continuar me dando? Por quê? Porque se me tirar o adicional noturno, eu vou ter uma perda de salário, né? Vou receber um pouco menos porque eu vou perder um adicional. Eu falo assim, não. Sabe? Ele vai me responder assim, não, você não vai continuar recebendo adicional noturno. Por quê? Porque o adicional noturno é um adicional condição. Você tem direito ao adicional noturno enquanto você trabalhar à noite. Passando a trabalhar em um horário que não esteja compreendido naquele horário que a gente viu, de 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, automaticamente o empregador está autorizado a deixar de efetuar o pagamento do adicional noturno. Quer ver? Tadeu, põe para mim na súmula 265, súmula 265 do TST. A súmula 265 traz para a gente o quê? Essa exceção do adicional condição para adicional noturno. Põe para mim, por favor. Adicional noturno, alteração de turno de trabalho, possibilidade de supressão. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Então, você estava trabalhando numa condição X, que era no horário noturno. E, obviamente, enquanto isso, você ia recebendo adicional noturno. Deixou de trabalhar naquela condição, deixou de ter aquela condição no seu contrato, automaticamente o empregador está obrigado, tem a possibilidade, né, de estar autorizado, na verdade, a retirar esse pagamento. Então, toda e qualquer verba trabalhista que seja paga com o nome de adicional na frente, saibam que ela constitui uma exceção ao princípio da aplicação mais benéfica. Por quê? Pela norma mais benéfica, concedido, o empregador não pode retirar. Tem exceção? Tem. Os adicionais são uma exceção. Concedido enquanto durar uma condição. Concedido enquanto durar determinado fato. Acabada aquela condição, acabado aquele fato, automaticamente o empregador está autorizado a retirar o pagamento. E o mesmo exemplo a gente tem com relação a, sei lá, o adicional de periculosidade. Quer ver? Tadeu, põe para mim no artigo 193, por favor, da CLT. 193. Olha lá. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. Então, o que eu tenho aqui? Se eu trabalho em contato com explosivos inflamáveis, eu tenho direito a receber o adicional de periculosidade. Trabalho num posto de gasolina, eu vou ter direito a receber o adicional de periculosidade porque eu tenho contato com explosivos inflamáveis. Então, eu trabalhava nessa condição de ter contato com explosivos inflamáveis 2 anos ou 1 ano, não importa o tempo. Quando eu deixo de trabalhar em contato com explosivos inflamáveis, independente de quanto tempo isso tenha demorado, de quanto tempo o empregador tenha efetuado esse pagamento, deixei de atuar naquela condição, deixei de trabalhar naquela determinada condição, acabou a obrigação do meu empregador de continuar me pagando. Ele pode retirar o pagamento do adicional de periculosidade, já que eu não estou mais sujeita àquela condição tal, já que eu não estou mais sujeita àquela situação. Então, a regra é, o empregador está autorizado a retirar o pagamento do adicional a partir do momento que eu deixo de trabalhar na condição que me traria direito a receber o adicional. Cessada a condição, cessada a situação especial, cessa também o respectivo adicional. Então, os adicionais são a primeira exceção, no que se refere ao princípio da condição mais benéfica. A segunda exceção diz respeito aos direitos que são concedidos por acordos coletivos e convenções coletivas.
Primeira coisa que nós vamos saber aqui, apesar de voltarmos nisso um pouco mais à frente, primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, a diferença entre acordo coletivo e convenção coletiva. Tadeu, por favor, artigo 611 e o parágrafo 1º da CLT. Eu vou ler o 611, vou ler o parágrafo 1º e depois eu vou explicar para vocês a diferença de uma coisa para outra, tá? Põe para mim, por favor. Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Acordo coletivo embaixo. É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das empresas acordantes, respectivas relações de trabalho. Então, a primeira diferença que a gente tem que fazer, até para descobrir o que é acordo e a convenção, né, é saber a diferença de um para o outro. E a diferença é fácil, a diferença é tranquila. Olha aqui, eu vou fazer um quadrinho para vocês que fica fácil. Deixa eu apagar aqui. Na convenção coletiva de trabalho, na convenção coletiva, que é o que vocês vão achar no caput do artigo 611 da CLT, o que eu tenho? Na convenção coletiva de trabalho, eu tenho um ajuste, eu tenho um acordo que é feito entre sindicato, está parecendo um 5 isso, sindicato de empregados de um lado e sindicato de empregadores do outro lado. Então, na convenção coletiva, o sindicato dos empregados chama o sindicato dos empregadores para conversar, para ver se eles chegam num denominador comum, para ver se eles chegam no ajuste. No acordo coletivo de trabalho, que está no mesmo 611, mas no parágrafo 1º, a coisa é um pouquinho diferente. No acordo coletivo eu tenho sindicato de empregados de um lado e o empregador sozinho. No acordo coletivo, o empregador está sem sindicato. Então, essa é a diferença básica entre acordo e convenção. Se na prova ou numa assertiva da prova fizer a menção, foi feito um ajuste entre 2 sindicatos, já sei que é hipótese de convenção coletiva de trabalho. Foi feito um ajuste entre o sindicato dos empregados e o empregador sozinho, já sei que é hipótese de acordo coletivo. Então, pelos sujeitos, vocês vão conseguir discernir ou vão conseguir dividir ou diferenciar o que é acordo e convenção, tá? Em algumas provas, vocês vão achar uma expressão assim, foi feito um ajuste intersindical. Intersindical é entre 2 sindicatos. Aqui, como é um ajuste intersindical, eu sei que tem 2 sindicatos. Se tem 2 sindicatos conversando, convenção coletiva. Se eu só tenho um sindicato e o empregador sozinho, acordo coletivo de trabalho. Eu não sei se vocês puderam perceber, mas olha só, os empregados sempre vão ter o sindicato ajudando. Os empregados não podem atuar sozinhos sem o sindicato. Até para que não fique sujeito a pressões do empregador, para que não fique sujeito a possíveis coações, possíveis embates, enfim, porque é o lado mais fraco da relação mesmo, né? Então, a diferença básica entre acordo e convenção diz respeito aos sujeitos que participam. Na convenção coletiva, sindicato de um lado, sindicato do outro. No acordo coletivo, sindicato de um lado, que é o sindicato dos empregados, e do outro lado, sozinho, o empregador sem o sindicato. Muito bem. Aline, o que tem no acordo coletivo, o que tem na convenção coletiva? Olha, o que está no acordo coletivo ou na convenção coletiva são melhorias de condições de trabalho para os empregados. São mais direitos para os empregados, né? Então, nesse acordo coletivo ou nessa convenção coletiva,
Vocês vão achar, por exemplo, um reajuste de salário. Vocês vão achar um adicional de horas extras maior. Vocês vão achar um pagamento de um valor maior. Vão achar uma determinação de concessão de ticket de refeição e por aí vai. Claro que tudo que está no acordo coletivo ou tudo que está na convenção coletiva é mais benéfico para os empregados. Tudo que está no acordo ou que está na convenção traz benefícios para os empregados. Aí vocês poderiam pensar assim, se traz benefício para o empregado e o empregador concede, vou aplicar aquele princípio da condição mais benéfica que a Aline me falou lá na aula. Então, se é uma condição mais benéfica, integra de forma definitiva nos contratos de trabalho. Só que não é bem assim. Os direitos concedidos por acordos e por convenções são direitos que constituem a segunda exceção. Lembra que eu falei? Quase tudo integra de forma definitiva os contratos de trabalho. Primeira exceção, os chamados adicionais. Segunda exceção, os direitos previstos por normas coletivas. Os direitos previstos nos acordos e os direitos previstos nas convenções. Por quê? Tadeu, põe para mim, por favor, no artigo 614, 614, parágrafo 3º da CLT. Aí, 614, parágrafo 3º. Não será permitido estipular duração de convenção ou de acordo superior a 2 anos. Então, aqui, eu tenho o seguinte, esses acordos coletivos, essas convenções coletivas que nós vimos ainda agora, no máximo, vão ter o prazo de vigência de 2 anos. Pode ter de 6 meses, pode ter de 1 ano e meio, de 10 meses, enfim. Só não pode ultrapassar o prazo de 2 anos. E por que eu tenho esse prazo máximo de 2 anos? Por quê? Porque é difícil você falar assim, essa convenção coletiva vai durar para sempre. Eu não sei se a empresa vai durar para sempre, eu não sei se o empregador, depois de um tempo, vai continuar tendo dinheiro para pagar aquilo que ele se comprometeu. Então, a CLT falou assim, bom, vou dar um prazo máximo razoável, aonde, suponho eu, o empregador vai conseguir arcar com as suas responsabilidades, vai conseguir efetuar o pagamento daquilo que ele se dispôs. Muito bem. Sabendo disso, eu vou analisar o seguinte, ou vou deduzir o seguinte. Os direitos concedidos por normas coletivas, e quando eu falo normas, eu quero dizer acordos e convenções, eles não integram de forma definitiva os contratos de trabalho, ou seja, eles farão parte dos contratos de trabalho de empregados e empregadores enquanto estiver em vigência o acordo ou enquanto estiver em vigência a convenção. Então, os direitos previstos por normas coletivas não integram de forma definitiva os contratos de trabalho. Eles integram o contrato de trabalho enquanto em vigência o acordo ou a convenção. Acabada a vigência do acordo, acabada a vigência da convenção, automaticamente o empregador está autorizado a retirar aquele pagamento. Aline, mas acabada uma norma coletiva, no dia seguinte eu não posso ter outra com uma redação igual? Posso, não tem problema. Mas aí vai ser um novo instrumento com um novo prazo de vigência. O que eu não posso pensar é o seguinte, fiz um acordo coletivo com prazo de 1 ano. Então, de julho de 2008 a julho de 2009, tá? E o acordo coletivo está escrito assim, os empregados receberão ticket refeição no valor de R$10 diários. Tudo bem, esse é o que está na norma coletiva, que tem prazo de vigência de 1 ano, de julho de 2008 a julho de 2009. E assim vai permanecer até julho do ano que vem. Em agosto do ano que vem, ou seja, depois de acabar a vigência da norma, esse empregado vai poder exigir que o empregador conceda a ele o ticket de refeição diário de R$10? Não, porque acabada a vigência da norma coletiva que tinha essa determinação. Então, os direitos previstos em acordos e convenções, eles não integram de forma definitiva os contratos de trabalho, não integram de forma definitiva os contratos de trabalho. Acabada a vigência da norma coletiva,
o empregador está autorizado a retirar o pagamento. Tem uma súmula do TST que ajuda. Não é uma redação que não fala especificamente de acordo de convenção, mas me traz uma luz no fim do túnel. Tadeu, põe para mim, por favor, na súmula 277. Olha, sentença normativa, vigência, repercussão nos contratos de trabalho. As condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa vigoram no prazo assinado, não integrando de forma definitiva os contratos. Tadeu, grifa para mim sentença normativa, por favor. Nesse entendimento aí dessa súmula 277, eu posso substituir essa expressão sentença normativa por acordo coletivo ou convenção coletiva. Aí ficaria assim, as condições de trabalho alcançadas por força de acordo coletivo ou por força de convenção coletiva vigoram no prazo assinado, não integrando de forma definitiva os contratos. Ou seja, aquilo que eu tenho por acordo ou por convenção faz parte do contrato, é parte integrante do contrato, durante o prazo em que esse contrato está em vigência. Acabada a vigência, automaticamente o empregador está autorizado a retirar. Entendido? Tranquilo? Então vamos para o próximo princípio. É o princípio da irrenunciabilidade. Princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Esse princípio da indisponibilidade ou da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas me diz o seguinte: os direitos trabalhistas são normas de ordem pública. Os direitos trabalhistas são regras imperativas. Aline, o que quer dizer isso? Os direitos trabalhistas são direitos de ordem pública. Os direitos trabalhistas são regras imperativas. São direitos e regras que vão incidir numa relação contratual independentemente da vontade das partes. Haverá incidência do direito do trabalho, haverá incidência das normas trabalhistas numa relação contratual, mesmo que as partes não queiram. Ah, eu não quero que assine a minha carteira de trabalho. Tem que assinar. Porque a regra trabalhista diz que se você for empregado, se você estiver dentro do conceito de empregado, você vai ter que ter sua carteira assinada. Ah, eu quero vender as minhas férias todas. Não pode, porque a lei só autoriza a venda de parte das férias. Ah, eu quero trocar essa hora extra por algum outro benefício. Não pode. A hora extra vai ter que ser paga. O empregador vai ter que pagar a hora extra. E assim por diante. Eu não posso escolher, eu não quero isso, eu não quero aquilo. O direito do trabalho tem que ser cumprido. Então, as regras trabalhistas são irrenunciáveis. Eu, que sou empregado, não posso abrir mão delas. Não existe essa escolha. Eu, que sou empregador, não posso abrir mão dela. Não existe essa escolha. A escolha é entre aplicar e aplicar. Obedecer e obedecer. Então, não tem muita saída. Então, se eu trabalho para alguém e estou na condição de empregado, eu não posso falar assim, olha, eu não quero ter a carteira assinada, não, sabe por quê? Porque eu estou recebendo um seguro-desemprego de um outro lugar, se eu assinar minha carteira nesse momento eu vou parar de receber. Ou então, olha, eu não quero assinar minha carteira agora não, porque aí eu vou ter mais desconto, eu quero esse dinheiro mais limpo na minha mão, não pode. As normas trabalhistas são normas de ordem pública, são normas e regras imperativas, são normas que as partes não podem abrir mão. Não existe aquela escolha se eu quero que aplique ou se eu não quero que aplique. Tem que aplicar. As normas trabalhistas vão incidir naquela relação contratual, mesmo que ninguém queira. Mesmo que as pessoas achem que não é razoável. Vai ter que aplicar. Existe uma outra expressão que vocês podem ouvir com uma certa frequência, até porque é uma expressão de um doutrinador trabalhista, que diz respeito ao artigo 7º da Constituição. O Maurício Godinho Delgado, que é um doutrinador, ele é ministro do TST, ele é de Minas, ele diz o seguinte, que o que está no artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil é o que a gente chama de patamar civilizatório mínimo. Aline, o que é esse patamar civilizatório mínimo?
O que está registrado no artigo 7º da Constituição Federal é o mínimo que o empregador tem que dar para o empregado. É o mínimo que o empregador tem que disponibilizar para o empregado. Menos do que isso não dá. Por isso que é patamar civilizatório mínimo. Se eu não quiser conceder nenhuma outra coisa, eu não sou obrigado. Mas isso que está no artigo 7º, o meu empregador não vai poder sair. Então, lá no artigo 7º tem pagamento de horas extras que nós vimos, tem licença maternidade, licença paternidade, FGTS, aviso prévio, férias, 13º, enfim, são aqueles direitos mínimos do trabalhador. São os direitos que, pelo menos isso, o empregador não pode se furtar a pagar. Por isso que a gente fala, são normas de ordem pública, são regras imperativas. Esses direitos vão fazer parte do contrato de trabalho do empregado, esses direitos vão fazer parte daquela relação contratual, independente da vontade de qualquer pessoa. Não é uma questão de escolha. É empregado, está sujeito às regras trabalhistas, pelo menos isso aqui do artigo 7º, ele vai ter direito a receber, tá? Então, esse princípio da irrenunciabilidade ou da indisponibilidade leva, na verdade, em consideração a natureza indisponível das regras trabalhistas. Empregados e empregadores não podem escolher. Automaticamente, quando você está inserido numa regra trabalhista, já se sabe que você vai ter que participar ou que você vai ter que se sujeitar ao que está escrito no artigo 7º, na CLT como um todo, tá? Mas mais especificamente no artigo 7º da Constituição, que é o patamar civilizatório mínimo, tá? O último dos princípios é o princípio da primazia da realidade. Aline, o que esse princípio da primazia da realidade me diz? Esse princípio da primazia da realidade me diz o seguinte: numa comparação entre aquilo que efetivamente acontece na realidade e aquilo que está tão somente registrado, está tão somente escrito em algum lugar, sempre vamos dar preferência àquilo que efetivamente acontece. Porque aquilo que está no papel é muito fácil. Todo mundo diz que o papel é burro, ele aceita qualquer coisa. Qualquer coisa que você escrever, o papel vai aceitar e não tem muita saída. Está escrito lá, o papel vai ter aquilo como verdade. Muito bem. Só que nem sempre aquilo que está no papel é o que efetivamente acontece. Nem sempre aquilo que está no papel é a verdade dos fatos. Tem alguns exemplos para dar para vocês. Por exemplo, quem não conhece ou quem já não conheceu, pessoas que vão procurar um trabalho, batem na porta da empresa, o empregador fala assim: olha, eu quero contratar você, só que eu não vou assinar a sua carteira. Então, o que está acontecendo? Se você quiser trabalhar aqui, você vai ter que ir lá no cartório, abrir uma pessoa jurídica, abrir uma empresa no seu nome, para que você possa trabalhar aqui. Você só vai trabalhar aqui, eu não vou assinar a sua carteira, não quero. Então, eu só vou contratar você, eu só vou deixar você trabalhar aqui se você constituir uma empresa. Obviamente que ele está tentando burlar o direito trabalhista. Por quê? Porque essa pessoa não está sendo contratada legalmente como uma empresa. A empresa, nesse caso, está sendo utilizada como uma forma do empregador não ter que assinar a carteira do empregado, como uma forma do empregador burlar os direitos trabalhistas. Então, vamos ver na realidade dos fatos o que é para aplicar. Aí a gente vai e olha assim, o que está acontecendo na verdade? Porque formalmente eu tenho uma pessoa jurídica que está prestando serviços para outra pessoa jurídica. Eu tenho uma empresa que está prestando serviços para uma outra empresa. Só que na realidade dos fatos, eu vejo que essa pessoa tem horário para chegar, horário para sair, ela recebe ordens, ela recebe salário, ela vai na empresa todo dia. Então, ela é empregada, ela não é uma pessoa jurídica. Então, na comparação entre aquilo que efetivamente acontece no dia a dia e aquilo que possa tão somente estar registrado em algum lugar, sempre vamos dar preferência àquilo que efetivamente aconteça. Outro exemplo. Na carteira de trabalho tem assim, salário, R$1.000. Isso é o que está registrado. Isso é o que está anotado na carteira. Só que, na verdade, ele não recebe R$1.000, ele recebe 2.000, sendo que 1.000 registrados na carteira e R$1.000 por fora. É o que a gente chama de oficial e oficioso, né? O por dentro e o por fora. Por dentro ele recebe R$1.000, por fora ele recebe mais 1.000.
Claro que quem recebe pagamento por fora acaba se prejudicando. Por quê? Porque esse valor do por fora não é levado em consideração para fins de FGTS, 13º, férias, horas extras, nada disso, né? É aquele valor que não é contabilizado pelo empregador para nada. Então, obviamente, que gera prejuízos para o empregado. Num processo em que haja a prova que realmente fique comprovado que esse empregado recebe salário por fora, eu vou dar preferência a tão somente aquilo que está registrado ou a algo muito mais importante que isso, que é aquilo que efetivamente acontece na realidade. É óbvio que a segunda opção. Então, pelo princípio da primazia da realidade, a minha preferência vai ser sempre com relação àquilo que efetivamente aconteça, em detrimento daquilo que tão somente está registrado. A realidade dos fatos é aquilo que interessa para o direito do trabalho, tá? Vamos começar a estudar agora os sujeitos do contrato de trabalho, empregado e empregador. Sabendo o seguinte, que o empregado, o conceito de empregado, está lá no artigo 3º da CLT. Põe para mim, Tadeu, por favor. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, para que uma pessoa possa ser enquadrada como empregado, eu tenho 5 requisitos. Então, não é uma coisa tão simples assim você ser empregado. Para você ser empregado, para você ter direito a ter a sua CTPS anotada, você tem que se enquadrar em 5 requisitos. Desculpa. Vou escrever aqui os 5 e vamos estudar cada um deles. Primeiro, tem que ser pessoa física. Primeiro requisito é ser pessoa física. Segundo, tem que ter pessoalidade. Parece um N, mas são 2 S. Tem que ter pessoalidade. Terceiro, tem que ter onerosidade. Quarto, tem que ter subordinação. E por último, tem que ter a chamada não eventualidade. Então, esses são os 5 requisitos que estão previstos no artigo 3º da CLT para que uma pessoa possa ser tida como empregado. Já vou explicando desde já o seguinte. Esses 5 requisitos são requisitos cumulativos. O que quer dizer que são requisitos cumulativos? Todos os 5 devem estar presentes para que uma pessoa possa ser tida como empregado. Então, é assim, é o pessoa física, mais pessoalidade, mais onerosidade, mais subordinação, mais não eventualidade. Se faltou qualquer um, a pessoa vai ser qualquer coisa menos empregado, tá? Então, são 5 requisitos que têm que ser vistos como um conjunto. Tem que ser pessoa física, tem que ter pessoalidade, tem que ter onerosidade, tem que ter subordinação e tem que ter não eventualidade. Primeiro, trabalho por pessoa física. Não existe empregado pessoa jurídica. Não, por isso que eu dei esse exemplo no princípio da primazia da realidade. Não existe empregado pessoa jurídica. Até justamente por isso é que tem tanta empresa que manda abrir uma pessoa jurídica para que não precise assinar a carteira. Claro que isso aí ele está burlando o direito do trabalho e isso não vai ser levado em consideração. Então, o empregador, ele pode ser pessoa física ou jurídica, não há problema. O empregado, ele só pode ser pessoa física. Aline, tem alguma exceção com relação à figura do empregador? Tem. Como eu disse ainda agora, o empregado só pode ser pessoa física. Com relação a isso, não há exceção. Em regra, o empregador pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Tem exceção? Tem. O empregador doméstico também só pode ser pessoa física. Tá? Então, essa é a exceção. Empregado, só pessoa física. Empregador, pessoa física e jurídica. Excepcionalmente, empregador doméstico só pode ser pessoa física. Tá? Então, o primeiro aqui tá ok, ó.
O empregado tem que ser pessoa física, não pode ser pessoa jurídica. Segundo requisito, o empregado tem que atuar com pessoalidade. O que é um contrato pessoal? Tadeu, separa uma lei para mim que eu vou precisar para onerosidade. É 9.601 de 98, que é do trabalho voluntário, tá? Agora não, eu vou precisar quando eu falar de onerosidade. 9.601. O que é um contrato pessoal? É o que a gente chama de contrato infungível, contrato personalíssimo. Então, são sinônimos. Se na prova vocês acharem que o contrato de trabalho é um contrato pessoal, que o contrato de trabalho é um contrato personalíssimo, que o contrato de trabalho é um contrato infungível, esses são todos sinônimos. Claro que com relação à figura do empregado. Tem uma outra expressão em latim que eu vou colocar para vocês aqui, porque às vezes as provas gostam de inovar e trazem alguma coisa disso também. O contrato de trabalho, ele pode ser intuito persone, escreve personae, tá? Intuito persone, também é sinônimo de pessoalidade, tá? É a mesma coisa. Né? Contrato pessoal, contrato personalíssimo, contrato infungível, contrato intuito persone, é a mesma coisa. O que isso quer dizer? É que não há possibilidade de trocas, de alterações do empregado no curso do contrato de trabalho. Vocês imaginam o seguinte, eu sou empregado, estou com a carteira assinada, puxa, aqui tá mó sol, vou à praia. Vou ligar para o meu empregado e falar assim, olha, hoje eu não estou muito afim de trabalhar, não, mas poxa, que não vai ficar no prejuízo, não. Eu vou mandar minha prima para trabalhar no meu lugar. Pode? Claro que não pode. O contrato, ele é pessoal. O contrato, ele é personalíssimo. Quando me contrataram como empregada, levaram em condição características próprias minhas, condições próprias minhas. Então, é óbvio que são qualidades que são só minhas, que não são do meu vizinho. Então, não pode ficar alterando as pessoas que vão trabalhar. Obviamente que possíveis alterações eventuais são possíveis. Eu ficar doente, alguém vai fazer meu trabalho. Eu não vou deixar de ser empregado por isso. Entrei em licença maternidade, uma outra pessoa vai ser colocada no meu lugar. Quanto a isso, não há problema. Então, assim, alterações eventuais, substituições temporárias, isso pode acontecer. Então, por um tempo, eu fiquei doente, precisei ser substituída. Por um tempo, eu precisei me afastar do trabalho por algum motivo, vão colocar uma pessoa no meu lugar. Mas isso aí vai ser uma situação esporádica, vai ser uma situação temporária, né? Uma coisa que acontece de vez em nunca, então muito, muito raramente. Aí tudo bem. Então, o contrato de trabalho, ele é pessoal, porque ele é infungível, ele é personalíssimo, ele é intuito persone, ou seja, o empregado não pode ser substituído, não pode haver alteração daquela pessoa que presta serviço por uma outra pessoa, claro que excetuando-se a questão de substituições eventuais ou substituições temporárias, tá? Terceiro requisito, onerosidade. Pensem o seguinte, a onerosidade tem dois aspectos. A onerosidade, ela se divide em duas. Nós temos a onerosidade no aspecto objetivo e a onerosidade no aspecto subjetivo. Tá? São os dois aspectos da onerosidade. Temos a onerosidade no aspecto objetivo e a onerosidade no aspecto subjetivo. Aline, qual a diferença de um para o outro? É o seguinte, a onerosidade no aspecto objetivo, eu vou botar até um cifrão aqui, ó, é o efetivo pagamento pelos serviços prestados. Eu vou lá, presto o meu serviço, faço o meu trabalho, ó, recebo o din-din, recebo o dinheiro. Então, o requisito objetivo, o aspecto objetivo da onerosidade é o quê? É o efetivo pagamento pelos serviços prestados. É a contraprestação dos serviços. Eu fui no lugar, trabalhei, que eu tenho minha carteira assinada, é claro que eu tenho que receber. O problema não está aqui, na verdade, no requisito objetivo, porque a pessoa trabalha, presta serviço, ela já sabe que vai receber. O problema está nesse requisito subjetivo. O requisito subjetivo
é o que a gente chama de intenção onerosa. O que é essa intenção onerosa, Aline? Você quer ver? Tadeu, põe para mim, por favor, na lei 9.601 de 98. Aqui, ó, lei 9.601 de 98. Se não me engano, deixa eu ver, acho que é o artigo 1º. Ih, não é essa lei. Tadeu, errei de lei. Vê se você acha a lei do trabalho voluntário. Eu sei que é 9.600. Vê se você acha aí pra mim. Não é 9.601, não. Errei o número. Eu aqui cheio de marra achando que tinha achado. Será que eu anotei aqui? Não, 9.608. Tem a cola aqui. Eu sabia que a cola ia me salvar. 9.608 de 98. Errei por um número. Estou perdoado. Artigo 1º. Então, na lei 9.608 de 98, no artigo 1º, fala assim: considera-se serviço voluntário, para fins desta lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive a mutualidade. Aline, não entendi. Por que você está colocando esse negócio do trabalho voluntário aí? Por um motivo muito simples. Quem trabalha no serviço voluntário, quem faz um trabalho voluntário, pode até ser que ela receba alguma coisa, ou seja, recebe às vezes uma ajuda de custo de alimentação, uma ajuda de custo de transporte, enfim. Só que o trabalho que ela vai prestar nesse trabalho voluntário não tem a intenção onerosa. Você não vai trabalhar nesse lugar com o objetivo de receber. Quando você vai fazer um trabalho voluntário, o seu objetivo é o quê? Ajudar o próximo. É de beneficência, de benemerência. Se você faz parte do trabalho voluntário, você não é empregado. Você é um voluntário, como o próprio nome diz. Então, para você ser empregado, no que se refere ao requisito da onerosidade, eu preciso juntar dois requisitos. O requisito objetivo, que é o efetivo recebimento, o efetivo pagamento pelos serviços prestados, e tenho também o requisito subjetivo, que é a intenção onerosa. Ou seja, quando eu vou trabalhar em algum lugar e eu quero ter minha carteira assinada, eu não estou lá para fazer benemerência para patrão. Eu não vou lá para fazer beneficência para patrão. Eu estou indo lá porque eu tenho intenção de receber o salário. Eu tenho a chamada intenção onerosa. O meu objetivo, no final das contas, é receber. Se eu estou em algum lugar, vou ler para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual no Instituto Benjamin Constant, que tem aqui no Rio de Janeiro. Posso? Claro que eu posso, até devo, né? Porque eu estou ajudando o próximo. Mesmo que eu receba alguma coisa de ajuda de custo, como eu disse, para transporte, para alimentação e assim por diante, o meu grande objetivo quando eu vou ler para as pessoas com deficiência visual não é receber. O meu objetivo é o quê? É ajudar a pessoa que está precisando. Eu sou empregado? Não sou. Porque falta o requisito subjetivo da onerosidade. Então, quais são os requisitos que nós vimos até agora? Trabalho por pessoa física, vimos que o empregado só pode ser pessoa física. Pessoalidade, que é a questão do contrato de trabalho ser intuito persone com relação à figura do empregado, ou seja, não pode haver substituições ou alterações no curso do contrato de trabalho, não podem existir alterações constantes daquela pessoa que trabalha, substituições eventuais podem ocorrer. Vimos também agora há pouco a onerosidade, que é a questão do pagamento, sendo que a onerosidade se divide no aspecto objetivo, que é o efetivo pagamento pelos serviços prestados, é o efetivo a contraprestação pelo trabalho, e o aspecto subjetivo, que é a intenção onerosa, é o trabalho com o objetivo de receber, tá? Quarto requisito é a chamada subordinação. O que é a subordinação? Olha, até muito pouco tempo atrás, os livros ou o próprio entendimento que a jurisprudência tinha era o seguinte: será tido como empregado aquele que for
economicamente ou financeiramente subordinado ao empregador. Ou seja, seria empregado aquele que, numa comparação com o empregador, ele tivesse menos condições financeiras. Ele fosse mais pobre ou tivesse menos dinheiro que o empregador. Isso nem sempre é verdade. Tem muito empregado que, às vezes, em algumas situações, tem mais dinheiro que o empregador. Não é a regra, obviamente que não é. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui. Teve uma época que eu fui trabalhar como juiz aqui no interior do Rio. E na hora de eu chamar em audiência, conversar, para tentar fazer um acordo, eu não sabia quem mais estava na pindaíba, se era o empregado, se era o empregador. Quem estava pior, eu não sabia. Aliás, eu não sabia nem distinguir quem era empregado e quem era empregador. E só porque eles têm, às vezes um tem mais dinheiro que o outro, ou um momentaneamente tem menos dinheiro que o outro, a pessoa vai deixar de ser empregado? Jamais. Então, a subordinação não é uma subordinação econômica. A subordinação que o empregado tem com relação ao empregador não é uma subordinação financeira. Então, deixem isso de lado, pelo menos para fins de enquadramento do que seria empregado. Segundo raciocínio. Então, se a subordinação não é financeira, a subordinação é técnica. Ou seja, a subordinação, ela tem a partir do momento em que o empregador tem mais acesso aos meios técnicos, tem mais conhecimentos técnicos do que o empregado. O empregador tem mais acesso aos meios técnicos do que o empregado. Isso aí é mais mentira do que a subordinação financeira. Porque, olha só, na maior parte dos casos, o empregador justamente contrata uma pessoa porque essa pessoa tem mais conhecimento técnico do que ela. Por exemplo, vamos supor que eu fosse empregadora do Luiz, que é o outro câmera. Tá? Vou mostrar agora, Luiz, sua vez de ficar famoso, de ficar chique. Luiz, olha lá a câmera, Luiz, olha lá, meu amigo Luiz, que, aliás, tem um excelente, além de tudo, ele tem uma excelente qualidade, é flamenguista como eu. Além de tudo, ainda tem essa excelente qualidade de ser flamenguista como eu. Daniel é o quê? Também, olha, eu tô cercada de flamenguistas hoje. Tadeu, como é que é o nome do operador que eu esqueci? Henrique também é flamenguista, né, Henrique? Não é? Claro, né? Daniel, Luiz, então aqui nós estamos num conjunto harmônico, eu diria. Apesar de, eu acompanho futebol, eu gosto, apesar de não sermos mais o líder na rodada de ontem para hoje, mas isso é uma coisa que vai durar pouco. Em breve retornaremos ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído, não é isso? Então vamos com calma. Então, vamos supor que eu quero contratar o Luiz para ser meu empregado, para poder fazer o serviço de câmera. Obviamente que eu vou contratar ele justamente porque ele tem um conhecimento técnico de como operacionalizar uma câmera muito maior do que eu. Então, isso vai fazer com que ele deixe de ser meu empregado? Claro que não. Vamos supor que eu preciso de alguém que tenha conhecimento de informática, que nem Daniel. Eu não entendo nada de informática. Sempre falo que o meu conhecimento de informática é para utilizar o Word para poder fazer as sentenças, o Outlook para poder ver os e-mails, a MSN para poder fofocar com as minhas amigas e Orkut, que eu sou orkuteira de carteirinha. Fora aí, ficar procurando algumas coisas no Google, fora isso, o computador não ligou, eu já não sei o que fazer. Então, eu posso contratar uma pessoa para quê? Para poder ser meu empregado na parte de informática. O fato dele ter um conhecimento técnico maior do que o meu vai ter alguma influência, vai fazer, óbvio, com que ele deixe de ser meu empregado por causa disso? Obviamente que não. Aliás, alunos novos que não me conheçam, que queiram ser meus amigos de Orkut, receberei com o maior prazer. O pessoal que está em Maceió, o pessoal de Goiás, o pessoal de outros estados, enfim. Tem um monte de aluno meu que é meu amigo de Orkut. É só me procurar. Bota lá no Orkut, Aline Leporassi, com I no final, só tem eu, até porque esse sobrenome esquisito, só tem eu mesmo. Eu tenho dois perfis. Aline, você tem 2 perfis porque você é muito chique? Claro que eu sou muito chique. O primeiro está lotado, todos os meus alunos já me adicionaram. Aí eu tenho um segundo que é a foto preto e branco. Pode me achar lá, que vocês vão... Serei amiga de Orkut de vocês com o maior prazer, até porque eu entro, adoro. Enfim, então assim, o fato de você ter um conhecimento técnico ou maior ou menor não vai fazer com que você seja ou deixe de ser empregado. Essa subordinação aqui é o que a gente chama de subordinação jurídica.
Aline, o que é essa subordinação jurídica? É o fato do empregador direcionar a prestação de serviços do empregado. É o fato do empregador dar ordens para o empregado no dia a dia do trabalho. Fala, fulano, chega a tal hora, sai tal hora, faz esse serviço, faz aquele serviço. Então não tem nenhum mistério. Então a subordinação do contrato de trabalho é uma subordinação jurídica. É o fato, é a possibilidade do empregador direcionar a prestação de serviços do empregado. É a possibilidade do empregador dar ordens ao empregado no que se refere ao dia a dia do contrato de trabalho, tá? O último dos requisitos, ou a última das características do contrato de trabalho, é a chamada não eventualidade. Primeira coisa que vocês têm que desmistificar é o seguinte: ele trabalha na minha casa só, ele trabalha na minha empresa só uma vez por semana, então ele não é meu empregado. A não eventualidade não é contada pelo tanto de comparecimento do empregado. A não eventualidade não é contada pelo número de dias na semana que o empregado trabalha ou deixa de trabalhar. Apenas no que se refere ao empregado doméstico, isso é uma característica apenas da relação empregatícia doméstica, apenas no que se refere ao empregado doméstico é que haverá a contagem do número de dias trabalhados na semana para se saber se aquela pessoa é empregada doméstica ou é diarista. Tá? Essa é a única exceção. E no caso da empregada doméstica, pelo TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, só vai ser empregada doméstica aquela que trabalhar pelo menos 3 vezes na semana. Menos do que 3 vezes na semana, ela virou diarista, pelo menos de acordo com o entendimento majoritário. Tá? Mas, para outros empregados que não sejam empregado doméstico, esse negócio de saber quantas vezes por semana trabalha, isso aí é conversa para boi dormir. Isso aí não traz para a gente, não tem nenhuma influência, não traz nenhuma diferença. A não eventualidade quer dizer o seguinte: é o contato que o empregado tem com o empregador de forma contínua. É aquela necessidade que o empregador tem do trabalho do empregado. É a necessidade que o empregado tem de comparecer com certa frequência. Mesmo que essa frequência seja mensal, seja semanal, seja quinzenal, não interessa. O número de dias trabalhados na semana é irrelevante para saber se uma pessoa é empregada ou não. Essa não eventualidade é para saber se o trabalho não é esporádico. É para saber se o trabalho tem uma certa repetição, para saber se o trabalho tem uma certa permanência, se com uma certa frequência, com uma certa constância, o empregado se dirige à empresa e vai trabalhar, tá? Então, esses são os 5 requisitos da figura do empregado: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica e a não eventualidade. Preenchidos esses 5 requisitos, aí eu volto lá para aquele princípio da irrenunciabilidade ou da indisponibilidade. Vai ter que assinar a carteira, vai ter que registrar esse empregado, porque ele é um empregado, já que ele cumulativamente reúne todos os requisitos previstos no artigo 3º. Pensem comigo, quem trabalha nesses modos do artigo 3º, e é empregado, presta serviços para quem? Para o empregador. Tadeu, põe para mim no artigo 2º da CLT. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Mantenha aí para mim, Tadeu. Olha só que curioso. Os requisitos do empregado também tem aqui. Olha lá. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, olha lá. Então, ele tem que ter trabalhando para ele uma pessoa com onerosidade. Dirige a prestação, é a subordinação, que o empregado tem relação ao empregador. Pessoal de serviços, que é a pessoalidade. Então, no próprio, é como se fosse um espelho. Se eu tenho uma pessoa com os requisitos do artigo 3º trabalhando para alguém, automaticamente esse alguém é o empregador. É como se fosse um espelho, é um olhando para o outro. Se eu tenho de um lado alguém que trabalha para uma outra pessoa
e esse trabalho se dá de forma pessoal, com onerosidade, com subordinação e com não eventualidade, eu sou empregado. Se eu sou empregado, eu tenho que ter no outro lado da corrente o quê? Um empregador, que tem também essas características, só que de forma inversa. No conceito de empregador que está no artigo 2º, na verdade, o mais importante não é isso. Tem uma frasezinha pequenininha. Tadeu grifa para mim, assumindo os riscos da atividade econômica. Esse assumindo os riscos da atividade econômica que eu pedi para o Tadeu grifar para mim, traz para a gente o seguinte raciocínio. O empregador é aquele que assume os riscos do negócio. O empregador é aquele que, aconteça o que acontecer, vai ter que pagar o salário. É aquele que, aconteça o que acontecer, assume os riscos da atividade. Por exemplo, minha empresa faliu. O meu cliente não me paga. Eu estou sem dinheiro. Que peninha, vai ter que continuar pagando o seu empregado. Até porque o seu empregado não é subordinado a você. Se ele é subordinado a você, você tem a obrigação de efetivamente pagar ele. Ele não trabalhou, ele não prestou os serviços, então o risco é todo seu. Então, o empregador, ele assume os riscos do negócio. Ele assume os riscos da atividade econômica. Não há desculpa para não se pagar o salário. Não há desculpa para não se efetuarem os pagamentos que são devidos, independentemente do que venha acontecer, tá? Quando a gente fala de empregador, existem 2 outros institutos do direito do trabalho que eu preciso conversar com vocês. O primeiro deles é o Instituto do Grupo Econômico. Esse grupo econômico vocês vão achar no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Tadeu, põe para mim, por favor. Olha lá, no artigo 2º, no parágrafo 2º da CLT, eu tenho o chamado grupo econômico. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas. O que acontece nesse grupo econômico? É claro que a maior parte das empresas, ela existe sozinha. Só que às vezes eu tenho algumas empresas que não são sozinhas. Tem outras empresas atuando em conjunto. Por exemplo, o Grupo Econômico do Globo. É o quê? A TV Globo, o Jornal Globo, as revistas da editora Globo. Grupo Silvio Santos, o SBT, o Banco Pan-Americano, o Baú da Felicidade, e por aí vai. Alguns bancos têm algumas entidades. Por exemplo, se não me engano, a Fininvest é do Bradesco ou é do Unibanco. Na Finasa é do Bradesco. A Fininvest é do Unibanco. E por aí vai. Esse grupo econômico, ele atua da seguinte maneira. Eu tenho uma empresa mãe, vê como eu desenho bem, fiz uma bola quadrada, mas não dá para fazer tudo. Eu tenho uma empresa principal, que é a chamada holding. Vocês podem achar com esse nome na prova. Holding, ou então, o que alguns livros chamam de empresa-mãe. Que é o quê? Que é a empresa principal. Essa é a holding, tá? E ela tem abaixo dela empresas menores, que são as chamadas... Deixa eu botar aqui, senão não dá para pegar. Peraí. São as chamadas empresas coligadas. São as empresas menorzinhas. Então, eu tenho uma empresa principal, que é essa aqui, que é a grandona, que é quem tem mais dinheiro, né? O dinheiro está mais ou menos aqui. E aqui embaixo eu tenho as empresas coligadas, que são as empresas menores. O que acontece? O que acontece nesse caso? Acontece o seguinte: todas essas empresas formam um único grupo econômico.
São empresas distintas, são empresas diferentes, cada uma tem a sua administração, cada uma subsiste, ou seja, eu não preciso da outra para sobreviver, mas eu tenho um certo controle. Essa aqui, essa empresa principal, essa empresa mãe ou essa holding, ela tem o controle financeiro ou administrativo dessas daqui. Então, por isso que ela é a principal, ela é a empresa mãe, ela é aquela controladora, ela é aquela empresa mãe, é a empresa principal, a empresa controladora das demais. Então, essa empresa aqui, que é a empresa principal, ela tem o controle financeiro ou administrativo, então tem o controle financeiro e administrativo, é e ou na verdade, né? E eu tenho as empresas menores. Essas empresas todas, nesse tipo de situação, formam o mesmo grupo econômico. Isso quer dizer o seguinte, todas essas empresas são solidariamente responsáveis pelo pagamento dos débitos trabalhistas, pelo pagamento dos haveres trabalhistas dos empregados de todas elas. Então, vamos fazer um exemplo. Eu, Aline, sou a empregada dessa empresa aqui pequenininha, ó. Sou empregada dessa aqui. Vou botar o Azinho aqui, que é a de Aline. Eu sou empregada dessa menorzinha aqui. Eu, enquanto estava trabalhando, estava tudo bem, lindo e maravilhoso. Num determinado momento, meu empregador falou assim, Aline, não estou mais precisando do seu serviço, não. Vou mandar você embora. Eu falei, tá bom. Aí depois eu vou, procuro um advogado e eu assim, essa empresa me deixou de me pagar um monte de coisa. Não me pagava hora extra, tinha salário por fora, enfim. Na hora de eu ajuizar uma reclamação trabalhista, eu posso até botar só essa aqui na minha ação. Mas eu pensei assim, ué, elas não são um grupo econômico? São. Será que não vai ficar mais fácil, lá no final do meu processo, eu receber o dinheiro dessa aqui, já que essa aqui tem um controle administrativo? Tem. O que eu posso fazer, já que elas são um grupo econômico? Eu vou colocar todas elas na minha reclamação trabalhista. Então, vai ser a Aline ajuiza uma reclamação trabalhista em face de empresa, o empregador dela, porque essa empresa aqui foi que assinou a minha carteira de trabalho. Essa foi a minha empregadora. Só que ela não existe sozinha, ela existe dentro de um grupo econômico. Então, eu, na hora de colocar uma reclamação trabalhista, o que eu vou fazer? Eu vou ajuizar minha ação em face dessa, dessa e dessa. Porque elas compõem um grupo econômico. E, compondo um grupo econômico, olha aqui embaixo, elas são solidariamente responsáveis pelo pagamento do meu crédito. Ou seja, todas vão poder pagar. Eu, obviamente, tenho um crédito só. Se elas são solidariamente responsáveis, vamos supor que a minha empresa lá na frente, aquela que assinou a minha carteira, não tenha dinheiro. Essa aqui, pequenininha primeiro. Vamos supor que ela não tenha dinheiro, tá? Não tem problema. Se eu coloquei todo mundo na ação, eu posso tentar receber o dinheiro dessa, eu posso tentar receber o dinheiro da segunda, eu posso tentar receber o dinheiro dessa, posso tentar receber o dinheiro de qualquer um. Por quê? Porque elas são solidariamente responsáveis pelo pagamento do meu crédito. A solidariedade, que está prevista lá no artigo 2º, parágrafo 2º, traz para mim a seguinte consequência. Lá na frente, quando eu for receber, eu posso tentar receber o meu dinheiro todo de uma só, como eu posso receber um pedaço do meu dinheiro de cada um. Então, quando eu ajuizo a minha ação e coloco muitas pessoas, muitas empresas no polo passivo da minha ação, qual é o meu objetivo? Olha, eu estou ampliando as minhas chances de receber o meu crédito. Eu estou aumentando a possibilidade de eu receber a minha verba trabalhista. Claro, o meu grande objetivo é o quê? Se eu coloco mais empresas, mais chance eu tenho de alguma delas lá na frente ter o patrimônio para me pagar. Então, as empresas que compõem um grupo econômico, as empresas que fazem parte de um grupo econômico, nesses moldes que eu coloquei para vocês, bota aqui para mim de novo nesse pedacinho aqui. As empresas que fazem parte de um grupo econômico, nesses moldes que eu trouxe para vocês, ou seja, uma empresa principal
que é a empresa holding, que é a empresa mãe, que é a empresa que controla, aqui, que é a empresa que controla administrativa ou financeiramente as demais. Eu tenho empresas menores. Independente de qual empresa dessa tenha estado na minha carteira, podia ter sido essa, ou essa, não interessa. Na hora de ajuizar uma ação, de entrar com uma ação, eu coloco todas no polo passivo e já peço que elas sejam declaradas solidariamente responsáveis. Sendo solidariamente responsáveis, o que acontece? Todo o patrimônio de todas elas poderá vir futuramente a ser atingido na hora de me pagar as verbas trabalhistas. Eu não vou ficar com aquele temor, nossa, será que a minha empresa vai ter dinheiro? Não, porque eu ampliei, eu aumentei as chances de receber esses créditos e esses valores. E por que você aumentou? Por que você ampliou? É por um motivo muito simples. Eu coloquei mais gente para ver se mais gente consegue me pagar. Por isso que elas são, olha, solidariamente responsáveis pelo pagamento do meu crédito. Se eu não conseguir receber de um, eu posso tentar receber do outro, tá? Então, o objetivo do grupo econômico é aumentar as chances daquele empregado ou daquele reclamante em receber as verbas trabalhistas. Se eu tenho uma única empresa, se a minha empresa ela atua sozinha, eu tenho que torcer para lá na frente, quando eu vier receber o meu valor, essa minha única empresa ela possa ter dinheiro. Se eu tenho mais pessoas que possam me pagar, vamos colocar todo mundo no bolo. Vamos colocar todo mundo no mesmo saco. Para quê? Porque elas são solidariamente responsáveis pelo pagamento do meu crédito. Volto a dizer, a solidariedade me traz a seguinte consequência. Lá na frente, quando eu for, já teve processo, já teve sentença, agora está na fase de execução, que é a fase de pagamento. Se eu tenho empresas que são devedoras solidárias, se eu tenho empresas que solidariamente me devem alguma coisa, eu posso cobrar minha dívida toda de uma pessoa só, eu posso cobrar um pedacinho da minha dívida de cada um. Ou seja, eu aumento as chances de recebimento do meu pagamento, tá? Vista essa questão do grupo econômico, vamos ver agora a questão da sucessão de empregadores. A sucessão de empregadores, Tadeu, põe para mim, por favor, nos artigos 10 e 448 da CLT. Vamos ver o artigo 10 primeiro. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. O que acontece quando eu tenho primeiro, o que é sucessão? A sucessão é a substituição de uma empresa por outra. Ou, por exemplo, a substituição de um sócio por outro. Por exemplo, até muito tempo atrás, aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha o Banerj. Mesmo quem não é daqui, obviamente já ouviu falar. E o Banerj, é óbvio, tinha os seus empregados. Lá na carteira de trabalho tinha empregador, Banco do Estado do Rio de Janeiro, Banerj. Só que o Banerj foi privatizado, ele foi comprado pelo Itaú. Então, saiu o Banerj e entrou o Itaú. Nessa relação, eu tenho, de um lado, o Banerj, que foi vendido, e eu tenho o Banco Itaú, que é o comprador. O Banerj que saiu, o Banerj que deixou de existir, é o chamado sucedido. Enquanto o Itaú, que chegou agora, é o chamado sucessor. Ou seja, aquele que saiu, aquele que foi embora, aquele que deixou de existir, aquele que é passado, sucedido. Aquele que está chegando agora, sucessor. O que os artigos 10 e 448 dizem para a gente? Havendo mudança na propriedade da empresa, porque antes era Banerj e agora virou Itaú, não afetará os contratos de trabalho dos empregados e não afetará os direitos adquiridos pelos empregados. Ou seja, eu que era empregada do Banerj, por exemplo, e recebia um adicional de horas extras de 80%, não é porque o Itaú entrou que eu vou perder esse adicional. O fato da empresa ter mudado
não quer dizer nada. O fato da empresa agora ser outra, porque a minha empresa foi vendida e entraram sócios novos, entraram pessoas novas, não vai poder influenciar no meu contrato de trabalho. Então, a primeira consequência da sucessão, que acontece quando uma empresa é comprada por outra, ou quando sócios entram no lugares de sócios novos, a primeira consequência da sucessão não pode afetar os contratos de trabalho. Essa é a primeira consequência. Se alterou a empresa, se não alterou, não interessa. O sucessor vai ter que garantir as regras trabalhistas, vai ter que continuar com as garantias que o sucedido, nesse meu exemplo aqui do Banerj, que o sucedido me tinha. Então, a primeira coisa, saiu uma empresa, entrou outra, saíram alguns sócios, entraram os outros, acontece o fenômeno da sucessão, que é a venda, que é a incorporação, que é a saída de uma empresa para a entrada de uma empresa nova. Primeira coisa, essa entrada de uma empresa nova não pode afetar meu contrato de trabalho. Isso quer dizer o seguinte, o meu contrato de trabalho permanece nos mesmos moldes do anterior. Aline, mas será que esse empregador novo não pode trazer para você algum benefício? Se trouxer, vai ser uma beleza. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a entrada de uma empresa nova não pode afetar o meu contrato de trabalho no sentido de fazer com que eu perca algum direito que eu tinha antes. A entrada de um novo empregador, de uma nova empresa, na verdade, não pode fazer com que direitos que eu já tinha sejam retirados. Por isso que eu coloquei que a sucessão não pode afetar os contratos de trabalho. Segunda consequência, o contrato de trabalho continua em vigor. Ou seja, não é para fazer, que nem tem um monte de empresa espertinha por aí, que nessa mudança, nessa troca, rescinde o contrato de trabalho dos empregados todos e agora assina tudo de novo. Não pode. Contrato não houve. Minha pergunta é, o empregado deixou de trabalhar? Não. Então por que vai dar baixa na carteira dele? O empregado deixou de comparecer ao trabalho? Não. Então por que vai mandar ele embora e admitir? Não. O sucessor vai ter que continuar com os contratos de trabalho em vigor. Tanto vai ter que continuar que não vai poder trazer nenhum tipo de prejuízo, não vai poder afetar os contratos de trabalho. Terceira consequência, o sucessor, ele se torna responsável de forma integral. Ou seja, a sucessão tem, aliás, eu posso dizer que essa aqui é a principal consequência da sucessão. A sucessão faz com que o sucessor, aqui nesse caso aqui é o Itaú, nesse meu exemplo, o sucessor se torne responsável de forma integral no tocante a dívidas passadas, presentes e futuras do sucedido. É como se o sucessor, quando ele adquire uma empresa, não pense ele que ele vai adquirir só a parte boa. Ele vai adquirir a parte boa e a parte ruim. Quando você compra uma coisa, você vai comprar a coisa só com defeitos, só com coisas boas, mas vai comprar com defeitos também. Sempre fala o seguinte, quando você casa o quê? Com os defeitos e as qualidades da sua mulher ou do seu marido. Não é isso? Então não vai querer casar só com os benefícios, porque é impossível, todo mundo tem defeito. Quem casar comigo vai me levar com as minhas manias e com as minhas coisas boas. O sucessor é a mesma coisa. Quando você adquire uma empresa nova, é como se você abraçasse essa empresa como um todo, pegando a parte boa e a parte ruim. Então vamos supor que o sucedido tem uma dívida com um empregado antigo que está rolando na justiça. O sucessor vai assumir essa dívida também. Aline, mas esse empregado é de lá de trás. Esse empregado nem foi empregado do sucessor. Não tem problema. Eu não falei para vocês ainda agora que o sucessor, ele adquire as dívidas passadas, presentes e futuras. Então, ele pega tudo. Para ficar mais fácil para visualizar, exemplo aqui, eu trabalhei no Banerj, isso aqui é uma suposição, tá? Eu trabalhei no Banerj até 2000. Esse foi meu contrato com o Banerj, durou até o ano de 2000.
O Itaú comprou o Banerj, a sucessão aconteceu em 2002. Tá? Um exemplo, nem sei se foi essa data, mas enfim. Então, eu tive meu contrato com o Banerj até o ano de 2000 e o Itaú comprou o Banerj no ano de 2002. Ou seja, eu nem sei quem é esse Itaú. Ele não foi meu empregador. Aí, no ano de 2001, eu ajuizei uma reclamação trabalhista em face do Banerj, né? Porque o Itaú nem existia. E esse processo está rolando. Em 2002, quando o Itaú comprar, ele também vai ficar responsável pelo pagamento da minha dívida, do meu processo. Por quê? Porque o sucessor, nesse caso desse exemplo aqui, o Itaú, ele fica responsável por todo e qualquer pagamento que seria do sucedido. Ele não vai poder se eximir de qualquer tipo de pagamento. Em alguns casos, nesse contrato de compra e venda que acontece entre sucessor e sucedido, nós temos uma coisa que se chama cláusula de não responsabilização. O que é essa cláusula de não responsabilização? Às vezes, nesse contrato de compra e venda que é feito entre sucessor e sucedido, tem assim, olha, volta aqui para mim, Daniel. Vamos supor o seguinte, ó, nesse contrato que é feito em 2002, entre o Itaú e o Banerj na compra e venda, nesse contrato de compra e venda, o Itaú faz o seguinte, olha, vou inserir nesse contrato uma cláusula de não responsabilização. Ou seja, eu, Itaú, apenas ficarei responsável pelas dívidas que surgirem de 2002 para frente. Porque foi quando eu comprei. As dívidas de antes de 2002, Banerj, é problema seu. Essa é a chamada cláusula de não responsabilização. É uma cláusula que tenta dividir o prejuízo. É uma cláusula que tenta dividir a responsabilidade. Cada um fica com o seu pedaço. Você, Banerj, que ficou aí mandando o negócio até 2002, você assume as dívidas até 2002. Quando eu entrar, eu assumo as dívidas daqui para frente. Esta cláusula de não responsabilização para o direito do trabalho é nula de pleno direito. Então, essa cláusula de não responsabilização para o direito do trabalho, ela é nula, completamente nula de pleno direito. Até porque ela vai ter indo de encontro a tudo que eu falei daquele meu exemplo se eu trabalhasse no Banerj. Claro, lembra que eu falei para vocês no início da aula hoje praticamente, que os direitos trabalhistas são irrenunciáveis, os direitos trabalhistas são indisponíveis? Não vai ser o Banco Itaú e o Banco Banerj ou quem quer que seja que vai tentar dividir responsabilidade, vai conseguir se eximir da responsabilidade dele, de jeito nenhum. Então, essa cláusula de não responsabilização para o direito do trabalho é nula de pleno direito. Não vai tentar ficar dividindo responsabilidade ou se eximindo de alguma coisa, porque não vai conseguir. A partir do momento que você compra uma outra empresa ou que novos sócios assumem o lugar de sócios antigos, automaticamente está ocorrendo o Instituto da Sucessão. Ocorreu o Instituto da Sucessão, já se sabe que o sucessor adquire toda e qualquer dívida. Duas outras coisas que não podemos esquecer com relação à sucessão. O sucedido não precisa desaparecer. Ah, só acontece sucessão se o sucedido sumir, se o sucedido se evaporar, se o sucedido acabar. O sucedido não precisa sumir, não precisa acabar para que nós tenhamos sucessão. O sucedido pode continuar. Às vezes, a marca de um sucedido é tão forte que a marca continua. Tanto é que aqui no Rio, quando aconteceu essa compra do Itaú do Banerj pelo Itaú, demorou muito tempo para o Banerj desaparecer, porque a marca era muito forte. Depois de um tempo, quando as pessoas se acostumaram com o Banco Itaú, pegando um banco tão grande como era o Banerj, aí sim. Fora isso, de forma nenhuma. Tá? Então, para ocorrer sucessão, isso aí é uma lenda. Ah, o sucedido tem que desaparecer. Lógico que não. E a última das características que a gente não pode esquecer. O sucessor não precisa ser do mesmo ramo
do sucedido. Esse exemplo que eu dei para vocês, por um acaso, era banco com banco. Mas o sucessor não precisa ser do mesmo ramo do sucedido. Senão, só teria exceção que se uma lanchonete comprasse uma lanchonete, se um curso comprasse um curso, se uma escola comprasse uma escola e assim por diante. E não é nada disso. Eu não tenho nenhum desse tipo de relação. Eu posso ter uma lanchonete, uma livraria compra, aproveita os empregados, aproveita o espaço, eu tenho a sucessão. Então, eu não preciso ter nenhuma... Isso aqui é tudo lenda urbana, não preciso ter disso. Então, para que haja sucessão, a empresa que está comprando, os sócios novos que estão comprando, eles aproveitam empregados, eles aproveitam a marca do sucedido, ou eles continuam explorando a marca do sucedido e por aí vai. O que eu não posso esquecer de maneira nenhuma? Volta para mim aqui, Daniel, por favor. Essas características de sucessão que eu coloquei. Primeiro, a sucessão não afeta os contratos de trabalho, a sucessão não afeta os direitos adquiridos pelos empregados. Artigos 10 e 448 da CLT. Então, aquilo que eu já tinha vai ficar comigo. Não é porque tentando uma empresa nova que eu vou me dar mal e vou ficar sem as coisas. Não pode. Segunda característica da sucessão. O contrato do empregado continua em vigor. Não há que se falar no sucessor mandar todo mundo embora e depois recontratar no dia seguinte. Isso aí, inclusive, burla ao direito do trabalho. Isso aí vai de encontro às regras trabalhistas. Não pode, isso não é um procedimento correto. Se a empresa continua igual, se o empregador é o mesmo, só o nome que mudou, mas o empregador é o mesmo, então eu não posso ter esse tipo de alteração. Maior consequência da sucessão e mais importante, vocês não podem esquecer isso de maneira alguma. O sucessor fica responsável de forma integral. Então, o sucessor, quando ele compra a empresa, ele fica responsável por todas as dívidas e todos os créditos, claro. Como eu falei, ele pega a parte boa e a parte ruim. Só que ele assume todos os créditos e todos os débitos antigos, passados, presentes e futuros. Não há que se falar em qualquer tipo de afastamento só por causa da sucessão. Com relação à cláusula de não responsabilização, eu não posso, nessa compra e venda, eu posso até ter essa cláusula, mas para o direito do trabalho não haverá qualquer aplicação. Então, a cláusula de não responsabilização para o direito do trabalho, não estou falando para os outros ramos do direito, para o direito do trabalho, essa cláusula é nula de pleno direito. Eu não tenho nenhuma aplicação, porque aqui seria, na verdade, uma tentativa do empregador se eximir da responsabilidade, do sucessor, na verdade, se eximir da responsabilidade, tentar repartir o problema, o que não acontece. O sucedido, para ter sucessão, não necessariamente o sucedido tem que sumir. Eu tenho sucessão onde subsistem sucedidos e sucessores. Normalmente, vou dizer para vocês o que normalmente acontece. Normalmente, o sucedido desaparece, mas isso não é uma necessidade para que ocorra a sucessão. O sucedido pode continuar, o sucessor também. Por último, o sucessor não precisa ser do mesmo ramo do sucedido. Foi o que eu falei, não precisa ser banco e banco, escola e escola. Normalmente, volto a dizer, normalmente na prática é isso que acontece. Mas eu tenho uma locadora, desapareceu. Eu entrei no lugar que era da locadora, eu entrei e comprei o espaço, aproveitei empregados, aproveitei a marca e abri uma lanchonete. E vai deixar de ser sucessão porque eu não quis abrir uma nova locadora no lugar da antiga? Obviamente que não, tá? Então não se esqueçam, o sucedido ele fica de lado. O sucessor é que vai assumir todo e qualquer tipo de responsabilidade, vai assumir todo e qualquer tipo de dívida ou de crédito com relação ao sucedido, inclusive com relação a empregados que nunca foram empregados do sucessor. Olha aqui esse exemplo que eu dei com relação ao meu contrato de trabalho. O meu contrato de trabalho foi até o ano de 2000, no Banerj, e o Itaú só entrou em 2002. Se meu processo estando em curso, estando lá para pagar, quem vai pagar é o Itaú, independente de qualquer tipo de cláusula. Tá? Tranquilo? Muito bem. Vamos começar a ver agora
a questão do contrato de trabalho. Tadeu, põe para mim, por favor. Deixe-me ver aqui na minha cola. Não esqueço. Artigo 442 da CLT. Tá frio. Agora até eu tô com frio. Imagina, para eu estar com frio, Luiz está feliz que eu tô com frio. Olha, contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Aline, o que é esse acordo tácito ou expresso aí que fala do contrato de trabalho? No direito do trabalho, a regra é que os contratos de trabalho podem ser feitos sem uma forma específica. Eu não tenho direito de trabalho assim, o contrato tem que ser escrito. Então, claro que tem exceções no direito do trabalho, onde o contrato precisa ser escrito, mas a regra não é essa. A regra é que o contrato de trabalho pode ser verbal, ele pode ser escrito, ele pode ser expresso ou ele pode ser tácito. Eu posso chegar assim, Luiz, eu vou contratar você para trabalhar aqui, para ganhar, sei lá, 10 mil reais, contratar o Luiz para ganhar 10 mil reais, para ser meu câmera exclusivo. Todo lugar que eu for, só o Luiz é que pode ir. Então, passa lá na minha empresa daqui umas 2 semanas, vou assinar a sua carteira. A carteira vai ser assinada, mas esse contrato que eu fiz com ele é um contrato verbal. E é um contrato de trabalho? É um contrato de trabalho. O contrato pode ser expresso, nesse meu caso aqui, foi um contrato verbal e foi um contrato expresso. Eu expressamente, de forma muito clara, estou dizendo para o Luiz que eu quero contratar ele. Mas existem contratos de trabalho que são tácitos, ou seja, são contratos de trabalho que surgem apesar de não ser uma coisa muito clara quanto à contratação. Quer ver um exemplo? Uma vez eu peguei um processo, que foi assim, era um dono de um botequim e um rapaz estava pedindo vínculo como balconista, como auxiliar de serviços gerais, alguma coisa assim. Aí, obviamente, que o botequim negava a contratação. Falou, eu nunca chamei esse sujeito para trabalhar, não. Nunca disse que ele seria meu empregado, de forma nenhuma. Aí eu chamei o dono do botequim, né? Aí eu estava no depoimento dele, comecei a perguntar assim, como é que aconteceu do seu fulano ir trabalhar lá? Ele trabalhava lá? Ele ia lá de vez em quando. Falei, mas como é que era isso de vez em quando? Eu não chamei ele para ser meu empregado. Eu cheguei para ele, isso era o dono do bar falando comigo. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, você não quer vir aqui no bar me dar uma ajuda, não? Você vem aqui umas 3, 4 vezes por semana, só que você chega aqui às 8, você vai sair às 5, você tem que lavar a louça, atender os clientes, ficar no caixa, servir a comida, enfim. E eu vou te pagar, sei lá, R$400. Aí, se você quiser, você vem. Olha só, essa pessoa não falou claramente, eu quero que você seja meu empregado. Mas olha só, você vem aqui 3 a 4 vezes por semana. O trabalho não é mais esporádico, é um trabalho permanente. Você chega aqui às 8 e sai aqui daqui umas 5 horas e você atende os clientes, não sei o que lá. O que surge aí o quê? A subordinação, porque estão sendo dadas ordens dessa pessoa com relação a quem ele está contratando. Eu te pago por volta de R$400, onerosidade. Então, aqui, independente de não haver uma questão mais formal, uma questão clara, olha, eu estou contratando você para ser o meu empregado. Isso não é necessário no direito do trabalho, pelo menos não como regra. Por isso que os contratos de trabalho podem ser verbais ou por escrito, podem ser expressos ou tácitos. Aline, tem no direito do trabalho alguns contratos que têm que ser obrigatoriamente escritos? Tem. Por exemplo, contrato de atleta profissional de futebol. De acordo com a Lei Pelé, ele tem que ser necessariamente por escrito. Contratos a prazo determinado, tem que ser por escrito. Enfim, mas eles são exceção. A regra não é essa, tá? O contrato de trabalho tem algumas características que eu vou colocar para vocês. A primeira característica do contrato de trabalho é que ele é um contrato, deixa eu apagar aqui, é que ele é um contrato de direito privado. O
que quer dizer isso? O que é um contrato de direito privado? Um contrato de direito privado é o seguinte, as normas, apesar das normas serem normas de ordem pública, que nem eu falei antes, elas são aplicadas, vou ter que abaixar, elas são aplicadas para partes privadas, empregados e empregadores. Então, ele é um contrato de direito privado. Então, as normas são normas de ordem pública, mas as partes que se utilizam dessa norma, as partes que se utilizam desse contrato, são partes privadas, empregados e empregadores. Então, a primeira característica é que ele é um contrato de direito privado, porque as partes envolvidas, porque as partes que vão se utilizar desse contrato são partes privadas. Deixa eu pegar minha cola aqui para ficar mais perto de mim. Segunda característica, contrato sinalagmático. Sinalagmático. Aline, o que é esse palavrão aí? O contrato sinalagmático diz o seguinte, é que o contrato de trabalho ele traz direitos e deveres recíprocos. O que é direito e dever recíproco? A gente sempre pensa que só o empregado tem dever e só o empregador tem direito. Não. O contrato sinalagmático diz o seguinte, que empregados e empregadores têm direitos e deveres recíprocos. Aline, me explica. É fácil. Qual é o principal dever do empregado? Trabalhar. Qual é o principal dever do empregador? Pagar. Isso aí não tem dúvida. O empregado tem direito? Claro que tem. O empregado tem direito de quê? De receber no dia certo, de receber a quantia que foi ajustada, de receber aquilo que ficou acertado. Já no caso do empregador, qual é o maior direito que ele tem? De exigir a prestação de serviços de forma correta, de exigir a prestação de serviços de forma adequada. Então, esse contrato de trabalho, olha aqui, vou até colocar para vocês para ficar mais fácil. Um contrato sinalagmático é porque ele tem direitos e deveres recíprocos, ou seja, empregados e empregadores, eu sempre falo assim, empregador o ezão, empregado o ezinho. Empregados e empregadores têm direitos e deveres recíprocos. Cada um deve e tem direito com relação ao outro. Por isso, contrato sinalagmático, tá? Terceira característica, contrato consensual. O que quer dizer esse contrato consensual? Esse contrato vai ser estabelecido, esse contrato vai ser ajustado pela simples vontade das partes. Esse contrato vai ser estabelecido, esse contrato vai ser firmado pelo simples consenso entre empregado e empregador. Ué, se eu não quiser, eu não posso ser obrigada a contratar. Se eu não quiser, eu não posso me ver obrigada a ser contratada. Quando alguém me chama para trabalhar em algum lugar, eu vou pensar. Vou ver se vai ser bom para mim, se vai ser rentável para mim, se vai ser interessante para mim. Se alguém vem na minha empresa me pedir emprego, eu falo, vou ver se vai ser interessante para mim contratar essa pessoa. Tudo no contrato de trabalho vai depender do quê? Da vontade das partes. Tudo vai depender do consenso, do ajuste. Por isso que eu sempre falo, o contrato de trabalho nada mais é do que um ajuste entre empregado e empregador. Então, aqui um contrato é consensual porque ele deriva do consenso entre as partes. Ele é um contrato que deriva da vontade que as partes possam ter de contratar, tá? Então, eu tenho contrato de direito privado, contrato sinalagmático, contrato consensual, contrato celebrado intuito persone. Opa, Aline, isso aí eu já sei. Esse intuito persone foi aquele que você me falou quando a gente estudou empregado. É o que o contrato de trabalho ele é personalíssimo, o contrato de trabalho ele é infungível com relação à figura do empregado. Lembra, esse contrato de trabalho sem intuito persone nada mais é do que a característica da pessoalidade do empregado. Aquela pessoa que trabalha não pode ser constantemente substituída no curso da prestação de serviços. A pessoa que trabalha não pode ser alterada por uma outra. Claro que, excetuando-se
substituições eventuais. A pessoa faltou, a pessoa teve alguma doença, aconteceu algum problema, na licença maternidade, de férias. Enfim, essas substituições eventuais podem acontecer, mas a regra é que não possa haver substituições no curso do contrato de trabalho, tá? Próximo, contrato de trato sucessivo. Aline, o que quer dizer esse contrato de trato sucessivo? O contrato de trato sucessivo diz o seguinte, que a relação de emprego, que a relação de trabalho, isso até é uma expressão que vocês podem ver em alguns livros, ou até em algumas provas. A relação de emprego é uma relação de débito permanente. O que quer dizer isso? O que quer dizer uma relação que é uma relação de débito permanente? Sempre um vai estar devendo alguma coisa para o outro. Aline, me explica melhor? É assim. Todo dia que eu venho trabalhar, o meu empregador já está em débito comigo. Eu trabalho hoje. Acabou o meu dia, o meu empregador está me devendo aquele dia. Vou trabalhar no dia seguinte, o meu empregador está me devendo aquele dia. Se o meu empregador me paga, aí quem está devendo sou eu. Devendo o quê? Trabalho. Devendo zelo ao meu trabalho. Eu tenho que comparecer de forma adequada, eu tenho que estar com uniforme se eu precisar utilizar, eu tenho que comparecer um horário. Então, não sei se vocês perceberam, mas essas características aqui, ó, de sinalagmático e de trato sucessivo, elas meio que se complementam. Então, assim, o contrato é um contrato de débito permanente justamente porque há direitos e deveres recíprocos entre empregados e empregadores. Então, essas características desse contrato ser um contrato sinalagmático e ser um contrato de trato sucessivo, elas meio que se complementam. O contrato sinalagmático, direitos e deveres recíprocos entre empregados e empregadores. De trato sucessivo, é uma relação de débito permanente. O empregado e o empregador estão sempre devendo um para o outro. Claro que o empregador deve ao empregado o quê? Dinheiro. E o empregado deve o quê para o empregador? Satisfação. Trabalhar corretamente, trabalhar de forma adequada, chegar no horário, ir embora no horário e assim por diante. Se isso não acontece, se uma das partes deve mais do que a outra, os problemas começam a aparecer, tá? Próxima característica, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, contrato de atividade. O contrato de trabalho, ele é uma obrigação de fazer. Então, aqui, o contrato de trabalho é uma obrigação de fazer. Eu contrato o meu empregado para fazer alguma coisa. Eu contrato o meu empregado para trabalhar em algum lugar. Vocês podem ver em alguns livros, ou então até em algumas provas, o que os doutrinadores chamam de contrato de inação. E, Aline, o que é esse contrato de inação? É quando o empregado é contratado e não é disponibilizado a ele nenhum trabalho. No início, se ele for meio preguiçoso, ele vai achar isso ótimo. Depois, ele vai começar a ter problemas. Por quê? Porque ele vai ser rechaçado pelos colegas. Os colegas vão começar a observar que esse empregado possa ter algum problema porque ninguém dá trabalho para eles. Então, tudo isso é complicado. Então, esse aqui é um contrato de atividade, porque o contrato de trabalho constitui uma obrigação de fazer. É um contrato que uma pessoa é contratada para exercer uma atividade. É o empregado que é contratado para fazer alguma coisa. Do contrário, nós temos algum problema. Tadeu, falta quanto tempo o intervalo? Só para eu saber. 1 minuto? Tá. Última característica antes do intervalo. Contrato é um contrato oneroso. Também já vimos essa característica da onerosidade quando a gente viu na questão da figura do empregado. Aqui a onerosidade, olha, é o quê? O efetivo pagamento, é o real pagamento pelos serviços prestados, o que decorre, inclusive, dessa atividade aqui. Claro, se eu sou contratado para fazer alguma coisa, é claro que essa minha atividade não vai sair de graça. Se eu sou contratado para prestar um serviço, se eu sou contratado para ser empregado, é óbvio que eu estou sendo contratado e por esse contrato, e por essa atividade, por esse fazer, eu vou receber algum valor. Então, aqui
é um contrato de atividade, é um contrato de fazer, e eu vou receber por esse fazer, vou receber por essa atividade, tá? Então vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.